Olá, nós estamos no programa Alma Querida. Uma alegria imensa estar com você novamente. Nesse programa nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados. O primeiro nos diz que é uma pessoa, uma irmã nossa que está passando por problemas na família por causa do alcoolismo e o que ela pode fazer para ajudar. E ela diz assim: Doutor Adão, estou passando por sérios problemas na minha família por causa do alcoolismo. Por isso peço que o senhor comente sobre conflitos conjugais e alcoolismo. O que posso fazer para ajudar? Obrigada. Minha querida, obrigada a você por sua participação, pela sua sintonia, pela sua audiência. Ai, Deus do céu, falar sobre alcoolismo. O que é que nós vamos falar? Vou contar uma historinha para todos vocês, 42 anos, 75 menos 40 daria 35, mais 2, 33. Então eu tinha 33 anos. 32 para 33 anos. E já fazia algumas palestras espíritas, algumas palestras sobre comportamento humano, e me pediram para ir fazer uma palestra na Associação Antialcoólica. O meu querido amigo Silvio Pelicano me pediu para fazer uma palestra na Associação Antialcoólica. E a Associação Antialcoólica ficava na Praça João Mendes, funcionava ali num prédio na Praça João Mendes. Lá fui eu fazer a palestra. Fiz a palestra e era uma reunião normal da AAA, Associação Antialcoólica. São 3 As, não 2. 2 As, Alcoólicos Anônimos. 3 As, Associação Antialcoólica. Então fiz a palestra e depois começaram os alcoólatras a fazer os seus depoimentos, no que eles chamam de reunião de apoio. E isso me deixou chocado. Aquilo me deixou chocado. Porque os queridos amigos que estavam lá, eles iam lá e no depoimento diziam assim: na minha 10ª internação, aconteceu isso, isso, isso. Quando eu saí, aconteceu isso, isso. Outro dizia, na minha 15ª internação, na minha 8ª internação, e eu ficava perguntando, mas meu Deus, o que foi que aconteceu nessas internações? O que teria acontecido? Não adiantou nada se ele foi numa 10ª encarnação e as 9 anteriores. O que fizeram? E daí surgiu a preocupação, conversando com um amigo, com outro, surgiu a ideia do Instituto Fraternal de Laborterapia. Instituto, lugar onde se estuda. Fraternal, o importante é o amor. Laborterapia, tem que trabalhar. É importante o trabalho, a atividade. E o que acontece com esses irmãos? Nós começamos então para fundar o Instituto de Laborterapia. Fizemos isso numa reunião na minha casa. Morava na rua Tabatinguera nessa época, num apartamento lá. Então, antes disso, nós íamos fazer algumas pesquisas. E comecei a visitar hospitais psiquiátricos, onde os alcoólatras ficam internados. Hospitais psiquiátricos. E chegar nos hospitais psiquiátricos e estava lá um camarada que estava na 5ª internação, outro estava na 7ª, na 8ª. E aí comecei a perceber uma coisa muito interessante. Os hospitais psiquiátricos, eles são feitos normalmente num terreno muito bem localizado. A construção é bonita. Tem lugar onde tem sombra, tem aquelas construções muito bonitas, uma vista muito bonita, e você fica ali como se estivesse numa situação paradisíaca. E nós ficávamos, às vezes, perto dos internados. Os internados estavam jogando dominó, jogando cartas, jogando damas, e nós nos concentrávamos em o que será que ele está sentindo. E a vibração era mais ou menos a seguinte, se a gente conseguia captar o diálogo interior daqueles irmãos. Como isso aqui é bom. Nossa, tem alguém que cuida de mim. Não tem que me preocupar com o que vou comer, nem com o que vou beber. Nem se hora se vou dormir, nem que hora.
Posso ficar fazendo essa minha brincadeira aqui até a hora que eu quiser, sem problema nenhum. Como é muito melhor isto do que aguentar aquela mulher chata lá em casa. Ou se não aguentar o horário de trabalho. Aquele patrão pentelho que fica perturbando. Como é gostoso isso aqui. Então nós começamos a ficar assustados com isto. É a coisa que eu dizer, começamos a ficar assustados com isso. Por quê? Porque quando a pessoa, verificamos o seguinte, então é como se a nossa mente fosse levada, né? O plano espiritual já estava nos ajudando, como se a nossa mente fosse exteriorizada e fosse para o futuro. Então nós vimos aqueles cidadãos no futuro, fora do hospital, fora da internação. Então eles estavam lá. Estavam lá e o discurso seria outro. Ai, como isso aqui é chato. Que saudades daquela situação lá no hospital. Lá ninguém me perturbava. Eu ficava numa boa, podia fazer o meu joguinho de damas. Não tinha que me preocupar com o horário, nem com isso, nem com aquilo. Lá eu não tinha as exigências que eu tenho aqui fora. Então, minha querida amiga, pensa bem, né? As exigências que eu tenho aqui fora. Primeiro, sempre numa relação de marido alcoólatra com mulher, de marido alcoólatra, existe uma situação, você não vai gostar muito do que eu vou falar, né? Existe uma situação de que a mulher é controladora, ela é impositiva. E o alcoólatra é me perdoe a grosseria, um bunda mole, tá entendendo? Que ele está atrás dessa facilidade que muitas vezes ele encontra numa internação, mas se ele está em casa, a mulher vai dizer para ele, por que você não vai trabalhar? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Tá entendendo? E ele se sente infeliz. Por quê? Porque é um espírito que está numa situação, quer dizer, tem uma sensibilidade muito grande, ele está numa situação em que ele quer ser feliz. Mas o outro tem que ser responsável pela minha felicidade. Eu não vou fazer aquilo que o Cristo pede. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, negar-se a si mesmo é negar os desejos, esses impulsos mais inferiores. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Deixar pai e mãe é exatamente começar a andar com as próprias pernas. Então é ter autonomia. Então é você fazer valer a sua masculinidade, o seu lado masculino, que é o da ação e da realização. Normalmente o que acontece? Esses cidadãos que têm esse lado meio que atrofiado, né, casam-se com mulheres que atraem para si homens que elas podem controlar, porque ela tem esse lado mais desenvolvido. Então são mulheres que, elas não precisam dizer para ela que ela tem que trabalhar, que ela tem que fazer as coisas, muitas vezes são verdadeiras heroínas que carregam uma família nas costas. Né? E um marido alcoólatra também, o que não é fácil, é sempre muito difícil. Agora, o que aconteceu? No desenvolver social, na evolução social, as mulheres com os movimentos feministas conseguiram uma espécie de igualdade com o sexo masculino. Fizeram a pior besteira que poderiam imaginar, que é de copiar o que os homens fazem. E a masculinidade aqui no planeta, tal qual a feminilidade, né? Mas a masculinidade aqui no planeta, nunca foi vivida de uma maneira adequada. Nunca foi vivida de uma maneira consentânea com os princípios espirituais. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiação. Então, o que os homens fizeram? Besteira atrás de besteira, meteram o pé pelas mãos. Os comportamentos masculinos não são aqueles que nós podemos dizer que são os melhores, não podemos bater palmas. Mas as mulheres, para se equipararem aos homens, para alcançarem a equivalência, imaginaram que estariam bem se fizessem o que os homens fazem. Então, o que passaram a fazer? Coisas terríveis. E hoje nós estamos nos defrontando com uma situação extremamente ameaçadora e triste. Eu estou envolvido com isto há mais de 40 anos. É de que o alcoolismo está muito mais intenso entre as mulheres do que entre os homens. As mulheres já estão bebendo mais do que os homens. Já está começando a haver mais mulheres alcoólatras do que homens. Então, o que está acontecendo? Uma demanda agora por
clínicas de recuperação para mulheres. E as clínicas já estão começando a ficar mistas. Antes eram só homens que tinham nessas clínicas. Já estão começando a aparecer mulheres. Na comunidade terapêutica do Instituto Fraternal de Laborterapia, que está sendo operada agora pela Intervir, uma parceira nossa, nós já temos mulheres lá, que fica ali em Juquitiba. Já temos mulheres internadas. Agora, o que acontece? Nós nos defrontamos com um problema lá. Quando fizemos a parceria com a Intervir, né, explicamos como é que era a nossa forma de tratamento, que ia fazer a mesma coisa. Mas só que o IFL fazia uma internação sem cobrar nada. Era totalmente gratuito. Com a Intervir tem uma maneira de proceder em que procura saber o que a pessoa pode pagar. E tem uma cobrança. Então a pessoa pagando pouco chega lá, nós verificamos que a laborterapia, que era o trabalho que tem que fazer lá, tinha desaparecido. Mas por quê? Porque eles dizem que estão pagando, não estão aqui para trabalhar. Esta é a solicitação. Que o mundo me paparique. Eu não tenho que fazer coisas para nada. Que o mundo me paparique. Eu quero ficar aqui jogando dama, fazer minhas coisas. Lá tem um fumódromo com um tronco assim, coberto, tal, não se pode fumar dentro dos alojamentos, nem no refeitório. Ficam lá sentados, sem fazer nada. Não é o adequado. Então nós estamos para fazer uma mudança para, olha, aqui tem disciplina. Pague ou não, tem que trabalhar. A laborterapia faz parte. Então, instituto, lugar de estudo. Fraternal, amor, laborterapia, o trabalho é importante. Ou seja, o tempo estruturado. Porque uma das causas de desagregação psíquica é tempo desestruturado. Já existe um provérbio antigo que diz assim, cabeça vazia é oficina do diabo. Nós, às vezes, uma vez brincamos numa palestra, dizendo, pense numa penitenciária. Uma penitenciária não é uma oficina do diabo, é uma linha de montagem, é uma indústria do diabo. Um monte de homens, sem ter o que fazer, começam a pensar o quê? Em rebelião, em golpes a partir de dentro da prisão. Então as penitenciárias passaram a ser o quê? Essa geradora de problemas terríveis. Mas nós nos afastamos muito do pedido do nosso e-mail, né? É que nós usamos os e-mails só para abordar os assuntos que estão relacionados com eles. O que você pode fazer, minha querida? Você pode, se está em São Paulo, procure o IFL, Rua Santo Amaro 244. E lá você vai ter orientação. Ou se não, se você está num lugar que a Rua Santo Amaro fica ali em frente à Federação Espírita. A Rua Santo Amaro sai bem de frente da Câmara dos Vereadores. Tem só 2 ou 3 quarteirões. Mas é ali pertinho da Maria Paula, no centro da cidade. Não é Avenida Santo Amaro, né? É Rua Santo Amaro. Fica ali no centro da cidade. Há muitos outros lugares, nas associações antialcoólicas, nos grupos de alcoólicos anônimos, muitos grupos de alcoólicos anônimos, que eles têm também as reuniões de Al-Anon. Al-Anon é a reunião de apoio para os familiares dos alcoólatras. Ou seja, onde se cuida da famosa codependência. Como é que você precisa, isso que nós estamos falando, como é que você precisa de ter um marido alcoólatra? Você é dependente disso. E o alcoólatra é dependente de alguém que tenha todas as iniciativas e que cuide dele. Então, como é que você rompe essa dependência, né, do outro, rompe essa codependência, para que você possa ajudar? Aí, muitas vezes, ele vai sofrer. Você precisa ter essa capacidade. E precisa parar de querer ser Deus, de resolver todos os problemas. E precisa deixar que o outro enfrente os seus problemas. Então, você vai lá, você vai compreender isso. Vai ser ajudada, vai compreender qual é o seu sentido interno de vida. Como é que você se sente válida? É você se sacrificando. E vai ajudar você a compreender como é que ele se sente válido. Isso que eu falei. Alguém precisa estar fazendo por ele. Papai e mamãe. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Então, se ele não é capaz de deixar pai e mãe, você não é mãe, é esposa. Então você pode fazer isso. Pai não pode fazer isso. Pai e mãe são sempre pais. Jesus não disse pais, né? Deixe seus filhos. É o filho que tem que ficar com essa independência. Às vezes ele cria a independência, quando ele tem que deixar pai e mãe, ele arruma um outro pai e mãe materializado na esposa. Aí ele fica dependente do mesmo jeito. Então, normalmente, quando o alcoólatra para de beber, ele dá uma virada na vida.
Porque ele tem uma sensibilidade grande, ele tem capacidade, ele é capaz, é só ele entrar em contato com aquilo que ele tem de mais essencial nele, que é o lado espiritual. E começar a estudar. Jesus disse, né? Se estiveres em mim como eu estou em vós, tudo aquilo que pedires crendo vos será dado. Sem mim nada podeis fazer. Então vai aprender a ter sintonia. Vai aprender a desenvolver a vontade em oposição ao desejo. Desejo é o impulso porque é gostoso, né? E vontade é o impulso, é a determinação de fazer o que é correto, mesmo que não seja gostoso. Dar o outro lado da face, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, mais ou menos isto aqui. Então, você vai ajudar se você fizer isso. Outra coisa também que você pode fazer é procurar um centro espírita e começar a fazer um tratamento por ele, à distância, mesmo que ele não vá. Depois, você frequentando o centro espírita, você vai aprender a fazer o evangelho no lar, fazer o evangelho em casa. Fazendo o evangelho no lar, você vai ver que você começa também a mudar a vibração da sua casa. Mas o mais importante é você procurar um grupo de Al-Anon, que é para você saber qual é o comportamento adequado para um codependente. Vamos agora passar para o próximo e-mail, para ver o que é que nós temos que fazer. O e-mail diz assim: minha ex-namorada está indecisa se fica comigo ou com o atual. Né? Ela já tem outro. Ele diz: olá, Dom Nonato. Minha última namorada me largou. Está com outra há 4 meses. E agora me falaram que ela está muito indecisa. Não sabe se quer ficar comigo ou com o outro. Mas não posso ficar esperando para ela decidir. Por que ela está assim? Devo esperar ou partir para outra? Olha, meu querido, toda decisão é uma escolha. Tudo que você faz na vida é uma escolha. Então você diz se deve esperar ou se vai partir para outra. Se você ficar esperando, você paga um preço. Se você partir para outra, você paga um preço. Se você ficar esperando, você paga um preço e tem um lucro. Se você partir para outra, você paga um preço e tem um lucro. Então, o que é que você pode ganhar se você fica esperando? Você está investindo nela, só que você precisa tomar cuidado para não infringir o segundo mandamento que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E amar é você soltar o outro também. Quando na Bíblia diz assim, que Deus fala, eu sou um Deus ciumento, eu fico sempre pensando, que bacana, né? Deus é um Deus ciumento e ele solta, ele deixa. Não terás outros deuses diante de mim, mas se você quiser tentar, pode. Você vai, quebra a cara, depois você volta. Eu estou aqui para te esperar. Tá? Não vou fazer igual o pai do filho pródigo. Quando o filho aparece, o pai fica feliz e vai encontrá-lo. Quando você quiser voltar, eu estou aqui te esperando. Mas se você quiser, vai e quebra a cara, até você aprender que eu sou o Senhor teu Deus e que você não pode ter outros deuses diante de mim. Quando você compreender isso, então você volta. Né? E aí eu vou ficar feliz porque nós teremos deixado de lado tudo aquilo que pode nos separar. Ora, quando você fica preso a essa namorada, você de alguma maneira está infringindo o segundo mandamento, você está transformando ela em Deus. Tá? Essa sua namorada. Ela deixou você e foi com outro. Está fazendo as experiências. É interessante que ela quebra a cara e volta. Há alguns anos, não muito tempo, 10, 20 anos, às vezes era necessário morrer para passar por uma experiência dessa. Hoje a gente passa por muitas experiências dentro de uma vida só. Né? Talvez você morresse e na outra encarnação ela dissesse, olha, é você que eu quero. Então ela descobrisse que é de você que ela gosta, é você que ela quer. Então, o que você pode fazer? Decidir qual é a escolha. Ficar? Qual é o preço que vai pagar? Qual é o lucro que vai ter? A escolha é deixar? Que preço você vai pagar? Que lucro você vai ter? Se você vai procurar outra mulher, vamos admitir agora que eu fosse uma mulher, tá? Uma garota, e você viesse me procurar. Do jeito que você está, eu ia dizer o seguinte, você já largou a outra? Você vai ficar comigo com outra na cabeça? É por isso que diz, eu sou o Senhor teu Deus. Não vai ter uma relação boa se você fica com uma pessoa pensando em outra. Então, você fala, eu vou ter que esquecer. Não, ninguém esquece ninguém. Você vai ter que se lembrar de uma maneira adequada. Imagine que ela está, põe a imagem dela do seu lado esquerdo,
a uns 3 metros de distância. Quando você se lembrar dela, não põe ela na frente do seu rosto, senão você não vai conseguir ver ninguém. Quando você se lembrar dela, olha lá, ah, está lá. Ai, que interessante, que bom, aprendi isso com ela. Obrigado, que Deus abençoe, que ela possa ter um bom destino, que possa encontrar alguém que a faça feliz. Porque ela também precisa pagar o preço da indecisão. Se ela está indecisa, se é você que paga o preço da indecisão, ela virá para você pensando em outro, você entendeu? E você não pode falar para ela, esqueça o outro e vem para mim. Se ela vem, não, tá feliz? Tá. Vai ficar? Abriu mão? Tem um compromisso? Aí sim, é diferente. Fora disso, você pode correr o risco de pagar um preço muito alto. E olha, sempre que a gente escolhe essa história de pagar um preço muito alto, de repente, no meio do caminho, a gente diz assim, ah, não era isso que eu queria. E aí você vai ficar chateado. Você fala, ah, por que eu não escolhi tal outra alternativa? Ah, você aprende. A gente aprende. Você não escolheu a outra alternativa porque você precisava passar por essa experiência. Agora você já sabe. Aí você vai com liberdade para uma outra decisão. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta.